Graça e paz, queridos! Bem-vindo a mais um vídeo da série Desenvolvimento Cristão. E hoje nós estaremos falando acerca de arrependimento. Para você que não me conhece, meu nome é Felipe Fernandes. Se você ainda não é inscrito nesse canal, inscreva-se, ative o sininho de notificação, tá bom? Curta este vídeo, compartilha e deixa o seu comentário. Eu quero falar hoje acerca de arrependimento. É um tema muito profundo, mas eu quero falar um pouco sobre isso. A Bíblia ela está cheia de mensagens falando acerca de arrependimento. E a principal mensagem que eu quero aqui de início estar apresentando é sobre Jesus. Jesus, quando ele começou a pregar em Mateus capítulo 4, versículo 17, a Bíblia diz que Jesus ele veio pregando dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. A primeira mensagem de Jesus que ele pregou foi arrependimento. João Batista, que veio antes ali de Jesus anunciando e preparando o caminho para o Mestre, ele também disse aos fariseus: arrependei-vos, que vocês possam produzir frutos de arrependimento. Então, a mensagem da Escritura sobre arrependimento, ela está em toda a Bíblia. Os profetas, os patriarcas, os salmos, eles pregam sobre arrependimento, porque as pessoas devem se arrepender dos seus pecados. Mas uma pergunta eu faço nesse momento: como nós iremos nos arrepender, sendo que nós não sabemos o que nós devemos nos arrepender, sendo que nós não temos conhecimento daquilo que devemos nos arrepender? É por isso que nós devemos procurar conhecer a Escritura, porque como nós sabemos o que é pecado ou não? O apóstolo Paulo ele nos dá uma instrução sobre isso. Romanos capítulo 7, versículos 7 e 8, o apóstolo Paulo fala: olha, a lei é pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheceria a concupiscência se a lei não me dissesse que cobiçar é pecado. Não teria como. Então, entenda que a lei, ela nos mostra o que é certo, o que é errado. A lei, ela vem nos mostrar o que é pecado e o que não é pecado. E quando tomamos consciência daquilo que é errado, daquilo que Deus ele não permite, nós passamos ali a entender as coisas. E o arrependimento deve vir sobre a nossa vida. A Bíblia vai dizer para nós o seguinte, que em Provérbios, que aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas aquele que as confessa e deixa, essa pessoa, ela alcança misericórdia. Então entenda, nós só iremos alcançar a misericórdia da parte de Deus se nos arrependermos dos nossos pecados. E para sabermos o que nós estamos praticando, se é certo ou não, devemos tomar conhecimento da Escritura. É por isso que o apóstolo Pedro, ele diz: crescei na graça e no conhecimento. E é por isso também que no livro de Oséias, Deus ele disse: olha, o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. E porque tu, ó sacerdote, rejeitaste o conhecimento, eu também te rejeitarei. Então entenda, Deus ele rejeita as pessoas que rejeitam o conhecimento. E para nós sabermos o que é certo, o que é errado, nós precisamos conhecer. E a Bíblia está dizendo: ei, leia, estude, examine as Escrituras Sagradas, porque nela contém o poder de Deus. Nós só iremos saber o que é certo e o que é errado quando nós lermos a palavra. E não tenha preguiça de ler, não tenha preguiça de ouvir, de aprender. O arrependimento só irá vir quando nós conhecermos a palavra. A Bíblia diz que a pessoa que se arrepende, ela alcança misericórdia, ela vai começar a prosperar na sua vida, espiritual, prosperar na sua vida sentimental. Ela começa a prosperar a sua vida, porque ela se arrependeu e alcançou misericórdia da parte de Deus. Deus ele só vai lembrar da misericórdia na ira quando a pessoa se arrepende.
Lembra quando Abacuque ele orou? Ele disse: ouvi a tua palavra e temi ao Senhor. Aviva, Senhor, a tua obra e no meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia de Deus. Só lembra da misericórdia dele quando as pessoas se arrependem. Se não tem arrependimento, não tem misericórdia. E Deus, ele muda decretos por causa de uma pessoa que se arrepende. A Bíblia diz que Deus falou para Jonas o seguinte: Jonas, vai lá e prega para a cidade de Nínive e diz para esse povo que eu vou matar eles. Eu vou consumir eles. Fala para eles, se eles não se arrependerem em 40 dias. Aí a Bíblia vai dizer o seguinte, que Jonas foi lá e rodou por toda a cidade. E ele pregou, dizendo: olha, arrependei-vos. Arrependei-vos, porque senão Deus vai extinguir vocês. Arrependei-vos, que o decreto de Deus já está dado. A Bíblia diz que o rei, ao ouvir aquelas palavras, ele disse para aquela nação: Deus está furioso conosco, vamos nos arrepender, vamos nos prostrar, vamos jogar cinza sobre a nossa cabeça, colocar pano de saco e vamos nos arrepender. A Bíblia diz que aquele povo se arrependeu dos seus pecados, da sua idolatria, daquilo que eles estavam praticando de errado. E a partir desse momento que eles se arrependeram, Deus, ele não mata aquele povo, ele dá vida para aquele povo. Ele tinha decretado morte, mas a partir do momento que aquele povo, eles se arrependem, Deus vai lá e dá vida para eles. Da mesma forma aconteceu com o rei Ezequias. Rei Ezequias, a Bíblia diz que Deus usou o profeta Isaías para dizer para ele: olha, coloca a tua casa em ordem, porque tu morrerás e não viverás. A Bíblia diz que quando o profeta Isaías saiu diante da presença do rei, Ezequias virou-se para a parede e começou a chorar. E começou ali a dizer para Deus: Senhor, lembra-te do passado, lembra-te de quando eu era fiel, lembra-te de quando eu buscava a tua presença, lembra-te de quando eu orava. Era isso que Ezequias queria dizer quando ele disse: lembra-te, Senhor, lembra-te das coisas que eu fazia. A Bíblia diz que antes do profeta Isaías sair do palácio, Deus falou: volta lá, Isaías, e diz para Ezequias que eu estou acrescentando para ele 15 anos. Olha que maravilha, né? Deus muda decretos por causa de arrependimento, gente. É por isso que Deus, ele fala para nós nos arrependermos dos nossos pecados. Conhecermos a palavra dele para nos arrependermos dos nossos pecados. A Bíblia diz no Salmos de número 51, quando Davi ele ora, que ele tinha pecado diante de Deus, cometido adultério, ele ora e tem um versículo que diz assim, que Deus não resiste a um coração contrito, um espírito quebrantado. Deus não resistirá. E o arrependimento não é o remorso que as pessoas sentem na hora e depois volta a praticar as mesmas coisas que ela praticava antes. Não. Arrependimento é você largar a vida errada e começar a fazer o certo. Arrependimento é você jogar fora aquilo que não é de Deus e começar a fazer as coisas certas. Não é remorso. Igual muitas pessoas dizem: eu me arrependi, mas depois começa a fazer as mesmas coisas e não muda. Entenda, a vida com Cristo, gente, é uma vida nova. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Então tome conhecimento da Escritura. Arrependa-se dos seus pecados, para que você alcance a misericórdia de Deus. E Deus, ele está com os seus braços abertos para receber as pessoas que se arrependem dos seus pecados. Amém, meus amigos? Que Deus abençoe a sua vida, tá bom? Fique na paz.